A escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo é estranha, de muitas maneiras. Há a questão dos direitos humanos, mas há muito, muito mais coisa nisso aí. Muito mais coisa nisso aí, tipo dinheiro. Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aí? Jamil Chad no UOL. Ana. Carta para a FIFA. A Copa no Catar é imoral, uma aberração. Carta para a FIFA, Copa no Catar é imoral, é uma aberração. Cara, esse texto é excelente. Lamento que o UOL tenha metido paywall em cima, sem trocadilho. Sem trocadilho de propósito, né? Não foi de propósito. O UOL meteu paywall nesse texto do Jamil e eu acho que todo mundo deveria ler. Abre lá, UOL, só descer aí, na moralzinha. Abre, só descer aí para todo mundo ler. A gente vai entender ali, Ana, algumas das razões pelas quais essa escolha parece assim um equívoco em muitos níveis, no nível prático, no nível moral, né? E o Jamil, Ana, ele falou sobre isso para a TVT. Eu acho que essa conversa aqui ela dá assim uma estendida nesse texto, cuja leitura eu absolutamente recomendo. Bora ouvir o Jamil? Conversar com jornalista, escritor, especialista na cobertura de pautas ligadas às relações internacionais e ao combate à corrupção, Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Bom dia, meu caro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui. Jamil, e nós estamos tendo a Copa do Mundo de Futebol e, como todos sabem, né, qualquer evento esportivo dessa grandiosidade é impossível a gente dissociar tanto do contexto geopolítico quanto do contexto local de direitos humanos, contexto político e social em suma. E você publicou um artigo, Jamil, chamado Carta para a FIFA, falando justamente desse evento. Jamil, queria que você falasse a respeito do que simboliza na prática uma Copa do Mundo ser realizada em um país como o Catar. Meu caro, olha, antes de mais nada, aquele argumento de que sim, a Copa precisa ir para o mundo inteiro, que ela não pode ser uma exclusividade das grandes potências. Ah, tá, desculpa interromper, mas assim, ó, para você que vai chamar de orientalismo qualquer crítica às violações de direitos humanos num país como o Catar. Essa conversa aí é para ti. Sente o peso desses argumentos, veja aí se não bate assim no teu coraçãozinho. Tudo é verdade, sem dúvida nenhuma. E sim, ela precisa ser democratizada. Agora, o que nós vemos, e na verdade isso é desde 2010, quando o Catar foi escolhido, é que a Copa do Mundo foi usada justamente por uma elite no poder no Catar, um regime autoritário, para vender a sua imagem como um regime moderado, como um país moderno e, claro, como uma espécie de fachada para violações de direitos humanos, essas violações que são bastante graves. Então, só para a gente colocar num contexto, o Catar, eu estava lá em 2010, naquele momento que o Joseph Blatter, presidente da FIFA, naquele momento abriu o envelope com o nome do Catar. O Catar tinha sido, na avaliação técnica da FIFA, a pior candidatura de todas. A pior. Na verdade, ele só tirou a nota mínima, quer dizer, ele só não tirou menos do que a nota mínima por um arranjo político. Porque se ele tivesse tirado menos do que a nota mínima para passar, vamos dizer assim, de fase, ele teria sido excluído do processo. Então, era a pior candidatura de todas. A pior. E aí, claro, quando o anúncio foi feito, a pior candidatura venceu. A pergunta é como, obviamente. Então, é uma Copa que, em termos de direitos humanos, é uma Copa extremamente complicada. Eu coloco como imoral, porque, de fato, você na verdade, esfrega na cara dos ativistas de direitos humanos, dos defensores, de tanta gente que luta justamente por isso tudo, dizendo, olha, esse regime aqui que viola todas essas regras, ele sim é premiado com uma Copa do Mundo. Então, é extremamente complicado. Não estou dizendo aqui, meu caro, não vamos ver, não vamos torcer, não é nada disso. Agora, na hora de torcer, vamos saber o que é que nós estamos vendo. Vamos ter consciência de que aquelas imagens bonitas, aqueles dias ensolarados no deserto, etc., que aquilo ali é só uma parte da história, que a história é muito mais complicada. Inclusive, hoje eu estou publicando no UOL uma segunda parte, basicamente, daquela matéria, mostrando o seguinte, que o Catar, desde aquele momento de 2010,
foi as compras no mundo. Comprou grandes ativos do planeta. E aí do Ocidente, principalmente. Vou te dar um exemplo. O Empire State Building, né, em Nova York, 10% do prédio é do Catar. Um outro dado, o Catar é o 10º maior proprietário de terras do Reino Unido. Do Reino Unido, 10º maior proprietário de terras do Reino Unido. A Harrods, aquela loja de departamento no centro de Londres, super tradicional, do Catar. Outro detalhe, o aeroporto de Heathrow, em Londres, 20% do aeroporto é do Catar. Enfim, o que o Catar fez nesses últimos anos foi justamente ir às compras no mundo, criando, na verdade, no Ocidente, uma enorme cumplicidade em relação ao seu regime. Não é por acaso que, enquanto você vê ativistas de direitos humanos, movimento LGBT, pressionando por uma reação em termos de direitos humanos, os líderes políticos do Ocidente estão em absoluto silêncio no Catar. Pois é, Ana, tá aí então o Jamil Chad, né, comentando aí todas essas questões. Eu quero ouvir mais um pouquinho, porque ele vai trazer uma informação da qual nem todo mundo está de posse. A gente sabe que muita gente morreu para construir aqueles estádios, mas a gente não sabe em que condições esses trabalhadores foram contratados e de onde vieram esses trabalhadores. E se você não sabe disso, vai ficar absurdado de saber. Se eu tivesse cabelo, ia ficar tudo de pé a partir de agora. Saca só. Agora, em relação à escolha do Catar, Jamil, eu até observava aqui no seu artigo, né, que você cita quem eram os outros candidatos a sediar a Copa do Mundo. E aí a gente tem só os Estados Unidos, o Japão e a Austrália, que são 3 países, inclusive, onde o futebol não é a principal modalidade, ou seja, a realização de um Mundial apontaria para uma conquista de mercado justamente para a FIFA, e são países muito bem estruturados, né? A Austrália, inclusive, tem uma experiência fantástica com os Jogos Olímpicos de Sydney, né? Cujo legado ali talvez tenha sido um dos maiores. Quando a gente fala de Olimpíada, sempre fala do dito legado olímpico, e talvez tenha sido um dos maiores em termos de competições esportivas, e mesmo assim esses países perderam para o Catar. Tem esse poderio econômico desse país, mas também tem muita corrupção, né, que aos poucos já vem sendo aí revelada, Jamil. Certamente. E, de fato, é uma Copa, eu diria, a Copa mais polêmica da história da FIFA, justamente porque ela foi escolhida em uma situação extremamente complicada. Para a gente entender, naquele momento, as regras da FIFA mudaram. Foi tão escandaloso, meu caro, que depois daquilo as regras da FIFA tiveram de ser mudadas, porque não dava mais para aceitar que só 23 pessoas, 23 cartolas definissem o destino da Copa do Mundo. Por quê? Porque, imagina, para você ter 50% mais um voto, no caso de 23 pessoas, bastam 13 votos, né? 12, na verdade. 12 votos, você já matou, você já tem a Copa do Mundo no seu país. E comprar 12 cartolas sai barato. Essa é a verdade. Agora, não é comprar, eu fui lá, depositei na conta dele. Pode até ser, mas o caso é que a compra de influência, a troca de favores, a operação de sedução, ela é muito fácil se são só 12 pessoas que você precisa, de uma certa forma, convencer. E aí o grande momento disso tudo, basicamente foram 2. Primeiro, a América do Sul inteira, os 4 votos da América do Sul, e um deles era do Ricardo Teixeira, né, ex-presidente da CBF, os 4 votos da América do Sul foram para o Catar. Então, antes de a gente criticar o Catar, vamos lembrar quem é que votou por eles, inclusive nossos, entre aspas, representantes. Tem quem também votou pelo Catar? Os 4 votos da Europa naquele momento. Então, houve um acerto, basicamente, inclusive político. Naquele momento era Nicolas Sarkozy, o presidente da França, que teve uma reunião com o emir do Catar e com Platini, que naquela época era o presidente da UEFA. E Platini sai dessa reunião, entre aspas, convencido de que precisava votar no Catar e que o Catar era a melhor solução. Olha só que curioso o que acontece alguns meses depois. O emitia a compra do Paris Saint-Germain. Qual Paris Saint-Germain? Time do Sarkozy. Então, não é, por acaso, ele faz do Paris Saint-Germain uma potência. Doideira, hein? Ainda não é Champions League, mas eventualmente aí você vai ter um Paris Saint-Germain disputando, inclusive, os grandes títulos. A disputa, obviamente.
Mas qual é o resultado disso tudo? Você tem uma operação que vai muito além apenas do futebol. É uma operação financeira, uma operação de política externa, é uma operação de sedução e é uma operação da parte do Catar claro, de inserção no mundo. É um ato de política externa. O problema é que a FIFA vende isso tudo como um critério técnico. Nós fomos lá e definimos quem era a melhor sede. Não é isso, né? O que a gente precisa ter muita consciência é de que o que nós estamos vendo na televisão, ouvindo no rádio, etc., é uma operação de política externa com muito dinheiro para justamente comprar esse lugar no mundo. Agora, Jamil, a gente sabe aqui, né, o Catar ele é uma monarquia absolutista, né, a legislação do país acaba considerando crime relações homoafetivas, inclusive até com pena de prisão, mas tem outros aspectos ainda de violações aos direitos humanos, exploração do trabalho de imigrantes. Calcula-se, inclusive, que na construção dos estádios tenham morrido 6.500 trabalhadores, né? Tem Cara, até como estimativas isso, de cara? que esse número seja ainda maior do que isso, alguns falando de 15 mil pessoas mortas, mas a falta de transparência, inclusive do governo do Catar, diz que não é nada disso, e há anos isso vem sendo denunciado também por organizações não governamentais, também tem um contexto de desrespeito às mulheres. Como que os organismos multilaterais têm tratado o Catar? E desde a escolha do país como sede do Mundial da FIFA, isso tem facilitado, de fato, as relações do Catar no âmbito da política externa? Olha, houve uma pressão muito grande por alguns anos em relação a esse sistema, eu diria, trabalhista. É difícil chamar de trabalhista, porque eu vou tentar explicar aqui Olha como isso. funciona. Olha Inclusive, isso. eu já fui fazer matéria lá, isso lá no começo, há mais de 10 anos. Primeiro, o Catar não tem operários, não tem a população que é operária. Então, o que faz é importa, principalmente do Nepal, da Índia, Bangladesh e alguns países africanos, essa mão de obra para a construção. Essa construção, obviamente, nesses últimos 10 anos, essa construção foi destinada ao setor, claro, de transformação da cidade para receber a Copa do Mundo. Esses trabalhadores, até pouco tempo, ou durante todo o processo de construção dos estádios, eles funcionavam da seguinte forma: eles desembarcavam no Catar, entregavam o seu passaporte para um empregador e ficavam trabalhando naquela obra e não podiam mudar de emprego sem o consentimento do empregador, né? E o passaporte não era devolvido para o operário até que o empregador desejasse. Tá aí, então, o sempre brilhante Jamil Chad, jornalista brasileiro e cidadão do mundo, nos trazendo a seguinte informação. Vou tentar resumir. A gente está vendo uma Copa que acontece em estádios construídos com trabalho escravo. Só isso. Quando a gente fala que tem problemas, né, na Copa do Catar, a gente tá fazendo um eufemismo desgraçado, né? Muitas pessoas apontaram ali no chat, mas toda escolha de sede de Copa do Mundo deve ter isso. Deve, e não é por isso que a gente deve ignorar o que está acontecendo agora, né? Me chamou muita atenção o processo, né, que o Jamil descreve, assim, a quantidade de pessoas que decidem uma Copa do Mundo, né, e a facilidade que é para você manipular através de influência ou até mesmo de dinheiro direto, né, uma escolha dessa, que não é uma escolha trivial, entende? Eu vou escolher aqui onde vai ser a Copa. A Copa envolve muito dinheiro, né, movimenta muito dinheiro, envolve muito poder, envolve muita imagem, né, dos países e, enfim, das cidades envolvidas. Então tem muita coisa que acontece por conta da Copa, assim, eu tenho insistido muito nisso, porque às vezes as pessoas falam, mas é uma Copa do Mundo, é só futebol, o que interessa? Pô, interessa pra caramba, é um dos maiores eventos mundiais, envolve dinheiro pra caramba, envolve política pra caramba, e envolve muito poder também, então a gente tem que estar ligado nisso, goste de futebol ou não, é algo de importante que está acontecendo no mundo. Me pergunto se
Não, aí talvez seja meu lado poliana falando, né? Meu lado talvez idealista, assim, pensando se a exposição que o Catar está tendo não pode ser um tiro pela culatra também, né? Porque está se chamando atenção para muita coisa que acontece no Catar e que talvez passasse despercebida, né? Se a gente não estivesse olhando para isso. Então, já que está acontecendo, talvez seja uma oportunidade e para a gente se informar e conversar mais sobre o que acontece no Catar e qual é a situação de coisas por lá. Jogar luz sobre isso, né? Especialmente, mas não restrito às questões homofóbicas e, enfim, de violência contra LGBTs e mulheres também, né? A outra questão é a possibilidade da gente considerar também quais são as entranhas, né, desse processo. Me pergunto, obviamente eu ia falar, me pergunto qual é a pressão para saber de Ricardo Teixeira, né? E aí, Ricardo, né? Por quê? O que está acontecendo? Bom, talvez ele não esteja dando, né, entrevistas a respeito, né? Mas é uma pressão que se deve fazer também, já que são quantas pessoas que o Jamil falou? 23, 24 pessoas? É pouca gente para entrevistar, galera. Vamos lá. Uma pressãozinha também nessas pessoas. Tem nome, né? Tem CPF, podem ser encontradas. Acho que é saudável também, para que a gente comece a trazer para a superfície, a expor a política da Copa, que está ali. A gente fala muito, né? Eu quero só ver uma coisa que não tenha política. Não há o que não tenha política. E a Copa não é exceção aí, então. A Copa tem muito de política e a gente pode começar a olhar para isso com mais carinho também. Em resumo, talvez seja uma boa oportunidade em assistindo a Copa do Mundo, assim como o Jamil falou, também diria isso, na questão de não vou assistir. Assista, aproveite para divulgar e se informar sobre o que acontece no Catar e aprender sobre o que está acontecendo ali também.